A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Série: O Grande Julgamento do Trono Branco. Livro 1. Os três grupos no dia do julgamento. Quem passará pelo julgamento? Quem são os pequeninos? Qual é a posição da igreja e da noiva diante do julgamento? Quem são as virgens nécias? Quem receberá galardão? Somente os filhos de Deus terão direito à vida eterna? A quem será dito: vinde benditos de meu Pai? Talvez você durante anos tenha feito a si mesmo perguntas semelhantes. Nesta minissérie você pode obter a resposta que tanto necessita. Que Deus abençoe você. Nós vamos falar um pouco neste culto a respeito das diferenças dos salvos, daqueles que saem na primeira ressurreição e daqueles que sairão na segunda ressurreição. Quem são, quem faz parte, se fazemos parte desses ou não, em qual grupo vai estar a noiva, quem tem seus nomes tirados do livro, quem tem seus nomes colocados, quem não tem e é colocado, quem não tem e nunca será colocado. Então vocês se preparem, porque nós vamos ler muitas coisas nas Escrituras para podermos chegar a uma compreensão. E você sabe que naquele dia será afastado as ovelhas dos bodes ou dos cabritos, segundo as palavras do Senhor Jesus. E para uns é dito: apartai-vos de mim, e para outros: vinde bendito do meu Pai. Então nós vamos começar aqui aprendendo com o irmão Brano a respeito das virgens nécias, que vocês já conhecem muito bem as parábolas de Jesus, onde ele contou a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 delas eram loucas, nécias, sem um juízo perfeito. Elas não tinham uma boa avaliação das coisas e por isso caminhavam de qualquer forma. E Jesus disse que 5 delas, todas estavam prontas para esperar o esposo e saíram ao encontro dele, inclusive, mas uma parte não tinha azeite suficiente e outra tinha, e foi embora, as outras ficaram. Nós vamos começar com isto, o irmão Brando explicando estas coisas, tá bom? Amém. Bom, pois bem. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Os céus e a terra se passaram e o mar já não existe. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Povos, tribos, línguas e nações, e a multidão suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o ar. Bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados, e um varão de branco num trono assentado, e o Espírito dizia: é o leão da tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim? Ergandou das nai. Vi todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegar. Reis, ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar.
Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas suas filosofias, tremia mais que o rei Belsazar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? Ergando das night. No sermão As 10 Virgens, o irmão Branham diz assim no parágrafo 156: agora observem, elas, ambas, eram virgens. O irmão Branham está nos chamando a atenção, pedindo para que nós observemos isso, que ambas, os dois grupos, eram virgens. Agora deixe-me tomar isto aqui. Alguém tem duas coisas? Dá aí esse negócio de caneta, para me fazer a mesma comparação que o irmão Branham fez. Um negócio de caneta e mais outra coisa aí. Isso aí tá bom. Mais ou menos isso aqui, obrigado. Ele diz, agora deixe-me tomar isto aqui. Então deixe-me tomar também uma parte. Aqui vamos tomar essas duas bem aqui. Então eu vou deixar esses dois negócios aqui para vocês entenderem. Uma de um lado, outra do outro. Vou deixar aqui, né? Assim. Dois elementos aqui, ocupando espaços diferentes. E irmão Branham começou a explicar. Agora vamos tomar essas duas bem aqui. Esta é uma virgem. Esta aqui. É um grupo de pessoas. Virgem. E esta aqui é uma virgem. Esta era a virgem louca e esta era a virgem prudente. Ambas são virgens. Significa o quê? São puras. Não é? Ambas são virgens. Agora, se você tomar aquele nome virgem e pesquisá-lo, ele significa santo, limpo, santificado. A palavra santificado vem da palavra santa, que significa limpo, como a palavra hebraica. Agora, esta é uma palavra grega. Santificar significa limpar. Agora, a palavra hebraica é se tornar santo. Mas esta palavra grega, santificada, quer dizer limpa. Isto é o que William Branham nos ensinou a respeito das virgens nécias. Deixe-me. Pois bem, um grupo virgem, outro grupo virgem, não é isso? Dois grupos aqui. O irmão Branham está nos dizendo que ambos são limpos, ambos são santificados, ambos são puros. Então não se engane a respeito da parábola das virgens nécias, por mais que você ouviu pregação sobre isso. Vamos alinhar agora o pensamento profético que o William Branham trouxe com respeito a estas coisas. A palavra virgem, ele diz, significa limpa, pura, pureza, santa, santificada. Ele mostrou tanto na palavra hebraica como também mostrou no grego para nós. Agora, ele pregou outro sermão. Pegue isto aí que ele já nos disse e veja o que ele agora ensina no sermão, o repetindo rápido secreto da igreja. Pois bem, a irmã Lucinha envia saudações para vocês e diz que de onde ela está ouvindo o culto também. Deus abençoe. O repetindo rápido secreto da igreja. Parágrafo 35. Nesse que você acabou de ouvir, nas 10 virgens, ele explica o que é as virgens. Se você não prestar atenção nas coisas, você não sabe mais no final do culto do que ele está falando. Nesta primeira citação, ele nos explica que ambas são virgens, puras e limpas, santificadas. Agora ele vai nos explicar outra coisa com respeito a esses dois grupos, dentro de todo o contexto que Jesus nos mostra, porque elas estavam se preparando para encontrar o noivo ou o esposo. Vamos ver o que ele diz no sermão, o repetindo rápido secreto da igreja. Quantos de vocês todos, talvez, têm lido das 10 virgens? Umas eram prudentes e outras
loucas. Virgem significa pureza. Todas elas eram boa gente, cada uma delas virgem, vasos santificados de Deus. Os dois grupos são vasos santificados de Deus. Mas aquelas que tinham azeite em suas lâmpadas, estas aqui, entraram. Engraçado, isso aqui é uma lâmpada, não é? Agora que estou percebendo. Veja bem as coisas, viu? Observe. Aquelas que tinham azeite em suas lâmpadas entraram, e as outras foram deixadas de fora. E vê que isso aqui é um vaso também? É um vasilhame também? Observe isso. Todas eram virgens, cada uma creu na vinda do Senhor. As virgens nécias ou loucas não eram pessoas incrédulas que não criam em Deus. Eram pessoas boas, tanto quanto estas. Ambas estavam esperando a vinda do Senhor. Isso é o que nos diz o irmão Branham aqui. Elas estavam prontas para encontrar-se com Ele. Mas algumas delas deixaram que seu azeite se acabasse. Quer que caiu de dentro? Azeite não era. Não é? Elas deixaram que o azeite acabasse. O irmão Branham, então, nos chama a atenção para isto agora. Ele diz: não permita que este seja seu caso. Não permita que esse seja seu caso. Não deixe o azeite acabar. Aí ele diz: mantenha azeite em sua lâmpada. O que é o azeite? Ele diz, pode responder mais alto? O Espírito Santo. O irmão Branham também diz isso aqui. O azeite é o Espírito Santo. Ele repete, o Espírito Santo. Nunca permita que saia de você. Esse é o conselho do irmão Branham. O azeite é o Espírito Santo, tem que estar na sua lâmpada, na sua lamparina, e ele diz, nunca permita que saia de você. Mas escute, como é que eu vou fazer isto? Que tipo de coisa tenho que fazer para não deixar acabar este azeite? Ou deixar que ele se esvaia, que ele se derrame, que ele se vá? Ele nos ensina. E ele disse, quando você sentir que seu amor está se apagando, sua sinceridade a Cristo e a causa de Cristo. Porque às vezes você continua sendo sincero para com Cristo. Eu amo Cristo, eu adoro Cristo e todas essas coisas, mas a causa de Cristo você não dá tanta importância. Que adianta você dizer que é um salvo, você dizer que é de Deus e que tal e aquela coisa toda, e você sabe que Deus está realizando um trabalho nessa hora e você não se dispõe a ajudar nesse trabalho. Você sabendo que isso depende de você, depende de cada um de nós. Irmão Bruno disse, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as suas. Então é um caso extraordinário como aquele que Pedro, falando com Jesus, Jesus mandou ele lá e pescar um anzol que tinha o dinheiro na cabeça. Aquele foi um caso extraordinário, mas parece que nós estamos esperando que aconteça isso todo dia, para que a obra do Senhor continue, siga adiante. Não, Ele te dará força para trabalhar, Ele te dará coragem para enfrentar a vida, Ele te dará saúde para que você se sustente e também sustente a obra. Amém. Caso contrário, não me diga que tem amor à causa. Porque amor à causa não é só a gente assistir os cultos, não é só cantarmos e batermos palmas e nos alegrarmos e glorificarmos a Deus. Me desculpem, mas é a realidade. Tá? Poderíamos entrar aqui em vários detalhes e você vai ver que quando o Espírito Santo não está movendo, toda outra coisa pode ser feita, todas as outras coisas podem ser arranjadas. E o trabalho de Deus que tem que se arrastar como tartaruga, dependendo exclusivamente da nossa boa vontade. Se eu pudesse ser mais claro, eu seria, não é? Mas vocês não precisam que seja mais claro que isso, porque vocês concordam comigo desse ponto, não é? Pois bem, deixe-me ler, porque eu coloquei aqui o meu pensamento, explicando outra coisa aqui, mas deixe-me continuar com o pensamento do irmão Branham sobre essas coisas. Ele diz, nunca permita que saia de você o azeite que é o Espírito, viu? Quando você sentir que seu amor está se apagando, sua sinceridade a Cristo e a causa,
rapidamente vá a ele, quem tem a fonte de azeite, e compre para você um enchimento do Espírito Santo. Então aqui o irmão Branham nos dá um conselho, e eu gostaria de pensar com vocês a respeito disso. Como é que você vai poder agora ir a ele e depois voltar a encher suas lâmpadas? Observe isso. Ele diz: quando você sentir que o Espírito Santo está saindo de você, você tem que correr a ele, que é a fonte, para comprar isso de volta. Então imagine que vai e vem, você tem que ir lá buscar para poder encher sua lamparina. Observe isso. Então vamos procurar saber que lâmpada é esta, porque ele já disse o que é as virgens. Ele disse que as virgens são um grupo de pessoas que são santas, puras, santificadas por Deus, e que estão esperando a vida do Senhor. Ele nos ensinou que o azeite é o Espírito Santo, e disse que quando ele está saindo de você, você tem que perceber isto quando o seu amor para com ele e para com sua causa está se esvaziando, está se acabando. Você tem que ir comprar de volta um enchimento do Espírito, e este enchimento do Espírito, que é o azeite necessário, é para colocar na lâmpada. Então agora temos que saber o que é esta lâmpada, correto? Não é? Pois bem, aí é quando você vai lembrar do que está escrito em Salmo capítulo 119. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o azeite é o Espírito Santo, e esta lâmpada é a palavra. Veja agora. Então vamos pensar aqui. Na realidade, deixa eu tomar um gole de água fresca. Não é? Esses dias a minha garganta não está tão boa. Vejamos aqui. Nós encontramos que o irmão Branham nos disse a mesma coisa em relação a isto, quando ele explicou que a lâmpada que a Virgem prudente tinha era aquela luz. O irmão Branham explica isso, que a lâmpada que a Virgem prudente, esta, desse lado aqui, que eu coloquei aqui, vê? A lâmpada que ela tinha era a luz, aquela luz, que lá no livro de Salmo aponta dizendo que é a palavra. Vamos ver o irmão Branham dizendo isso? Amém? Amém. Mensagem, conflito entre Deus e Satanás. Vamos ver aqui como o irmão Branham nos explica isso no parágrafo 73. Ele diz: o fogo é a confirmação da luz, que provém da palavra. A virgem inteligente, ou seja, a virgem prudente, ela tinha azeite em sua lâmpada, e ela ataviou sua lâmpada e a acendeu. Isso é importante você saber disso. Que a virgem prudente atavia, cuida da sua lâmpada e a acende. Porque se você deixar ela apagada, não adiantou nada. Está cheia de azeite, transbordando de azeite, mas está apagada. Então imagine, você tem a palavra, e você agora sabe que o azeite é o Espírito, e você tem que colocar agora o Espírito na palavra, e tem que ter o fogo para acender aquilo. Observe isto. E acendeu. Agora, o que significa isto? Agora, Deus é a palavra. O azeite é o Espírito Santo. O fogo é a luz do Evangelho nesse azeite. Então, o fogo, ele sempre estará brilhando, estará sempre dando luz, estará sempre queimando, estará sempre produzindo brilho, estará sempre produzindo calor. Agora, se o Evangelho, para mim e para você, não denota isso, não mostra fogo, não mostra calor, não mostra vida, então você crê na palavra, você diz que tem um Espírito, mas cadê o fogo para mostrar aquilo? Vê? O Evangelho parece não emite. O que ele diz parece que não tem significância. Se ele diz isso, você faz diferente, e aquela coisa toda, e tudo mais. Ok. Pois bem, vamos ver aqui. O azeite é o Espírito Santo, e o fogo é a luz do Evangelho nesse azeite. Amém. Deus o disse, vem, essa é a vasilha. Bem, o azeite está na vasilha. E o fogo que o está queimando mostra que está refletindo a luz do que a palavra diz. O azeite na vasilha. Olha, ele explicou tudo isso aqui. O azeite está na vasilha. E o fogo que vai fazer o azeite queimar
é uma demonstração, é um reflexo da luz, daquilo que a palavra diz. Então, o que a palavra diz, você reflete aquilo. Quando você vive a palavra e a palavra está sendo refletida através de você, é a pura demonstração de que o fogo está queimando. Tem azeite na lamparina e aquilo está pegando fogo. Vê? Vamos continuar com o irmão Branco. Aí ele diz, vê? Mostra que está refletindo a luz do que a palavra diz. Esse é o reflexo. Agora, essa virgem prudente, esta aqui que eu coloquei deste lado, essa virgem prudente pode fazer isso. Mas essa outra aqui, a virgem nécia, que ficou de fora, não tinha azeite. E elas não podiam refletir outra coisa mais que sua igreja e sua denominação. Vê? Agora você diz, você disse que a palavra era Espírito? Sim, Senhor, Deus disse. Olha, ele fez uma pergunta, como se fosse o coletivo estivesse perguntando para ele, e ele mesmo respondeu. Você diz que a palavra era Espírito? Sim, Senhor, Deus disse. Agora, quando foi que Deus disse que a palavra era Espírito? Aí o irmão Bruno cita as palavras de Jesus. Minha palavra é Espírito. Então, o profeta está nos dizendo que aquilo foi Deus que falou através de seu Filho. Observe suas palavras aqui. Você disse que a palavra era Espírito? Sim, Senhor. Deus disse. Minha palavra é Espírito. Correto. A verdadeira noiva deve de estar unificada por meio da palavra. Ele está falando da verdadeira noiva e ele está mostrando aqui dois grupos. E vocês poderão surpreender com esses dois grupos, viu? Vamos ver aqui. A verdadeira noiva deve de estar unificada por meio da palavra. Agora, despertem-se. Se ela, esta aqui, vou botar desse lado, porque eu estou apontando para aqui assim, né? Deixa eu colocar esta lâmpada aqui, representando as virgens prudentes. Observe. Se ela é parte de Cristo, ela tem que ser a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo não é só a Bíblia em forma de letra, não é só o que foi estabelecido na pirâmide, não é só o que foi estabelecido no zodíaco. Tudo isto, na realidade, fala de Cristo e sua noiva. Amém? Tudo. As três Bíblias falam do plano de Deus, fala da obra redentora, de tudo relacionado a Deus e seus filhos. Vê? Então, se esta noiva é parte de Cristo, ou as virgens prudentes é parte de Cristo, então ela tem que ser a palavra de Cristo. E o William Branham diz, para ser a palavra de Cristo, você tem que estar batizada dentro de Cristo. E quando você está em Cristo, você crê em Cristo e Cristo é a palavra. Amém. Vê? Isto ele nos explicou até aqui. E preste bem atenção na continuidade disso. No livro das Eras da Igreja, no capítulo 7, parágrafo 126, que você conhece como a Era de Sardes, foi dito: como Israel, o povo escolhido de Deus, em sua maioria cedeu seus direitos, quer dizer, vendeu sua primogenitura, cedeu seus direitos no livro da vida, ao rejeitar a Jesus, assim também a maioria da igreja gentílica entrará na condenação, com o resultado de que seus nomes serão apagados do livro da vida. Isso significa que tem pessoas que têm seus nomes no livro da vida e aqueles nomes serão apagados, correto? Tem seus nomes no livro da vida e esses nomes serão riscados. O irmão Branham está mostrando isso no livro das Eras da Igreja, mas ele está citando as Escrituras para nós, que lá mostra que alguém terão seus nomes apagados. Vamos repetir isso aqui rapidamente. Assim como Israel cedeu seus direitos no livro da vida, quer dizer, eu troco esse meu direito de ter no meu nome do livro da vida por qualquer outra coisa, pela interpretação dos homens. E rejeitaram Cristo, a palavra manifesta. Então ele disse, do mesmo jeito, quer dizer, assim também a maioria da igreja gentílica entrará na condenação, com o resultado de que seus nomes serão apagados do livro da vida por causa de sua rejeição da palavra.
e de entrar no movimento ecumênico, o qual é a imagem edificada à besta. Irmão Brando explica isso no livro das Eras da Igreja, precisamente na Era de Sardes. Bem, temos chegado até aqui neste assunto, e tem outro ponto que nós temos que considerar aqui, porque eu disse que eu vos falaria sobre julgamento, vos falaria sobre o fim das coisas, nesse tema, ou nesta, não sei quantos cultos teremos sobre isso, não sei se seria aí o ministério dos 4 ou 5 cultos, talvez menos que isso, mas não temos como encerrar em um culto só. Já começamos atrasado por causa da falha na nossa transmissão. E eu quis esperar para que os irmãos de fora também acompanhassem isto, que nem sempre estamos podendo ou com tempo de lhes enviar a gravação. E alguns deles gravam em casa, nesse instante que estão ouvindo também. Então estaremos falando do livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, quem tem seus nomes colocados, quem será tirado, quem são esses diferentes grupos de pessoas, não é? Então, no julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. Estamos já lá, falando sobre isso, mostrando para vocês o que acontecerá lá. No julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. O livro da vida será aberto e também outro livro será aberto ali. Eu quero que vocês acompanhem isto com calma, coisas que vocês já leram há muito tempo. Nós vamos para o livro de São Mateus, no capítulo 25, e o versículo 31. Vamos ler com bastante calma, como se fosse a primeira vez que estivéssemos ouvindo estas coisas. No livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 31. Vejamos como está aqui na palavra do Senhor. Observe. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Que estava tudo misturado, tudo junto. Apresenta-se uma multidão só, correto? Apresenta-se uma multidão só. Então o que acontece? Ele não vai afastar ovelhas do meio dos bodes. Como é que está aqui? E todas as nações serão reunidas com ele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então estão todos juntos, e ele não vai dizer assim: bode, saia para cá, bode, saia para cá, bode, saia para lá, ou cabrita, saia para cá. Não! Ele vai dizer: minha ovelha, venha para cá, minha ovelha, venha para cá, minha ovelha, venha para cá. Ele separará os seus. Preste bem atenção nas escrituras, viu? Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Então lembre-se que eu peguei essas duas peças aqui para representar virgens loucas e virgens prudentes, não foi? Para mostrar que são virgens puras, limpas e santificadas. No entanto, umas têm azeite, que é o Espírito, e elas têm a lâmpada, a palavra, e as duas coisas juntas pega fogo, que é o Evangelho, que é o reflexo, o fogo, disto em movimento e tudo mais. Mas agora vamos pegar essas mesmas peças para fazer esta comparação agora, porque quando falamos das virgens, da parábola das 10 virgens, estamos falando do que acontecerá no arrebatamento, porque um grupo sobe no rapto, o outro grupo limpo, puro e santo e santificado fica para a grande tribulação. Vê? Não são prostitutas denominacionais que irão entrar na tribulação para serem salvos. Não, senhores. São virgens puras. Observe. Então, agora nós vamos pegar as mesmas peças e vamos falar agora de outra coisa que se desenrola lá no futuro, porque iniciamos falando do rapto desses dois grupos. Mas agora, você sabe que depois do arrebatamento, depois dos anos e meio de tribulação, 3 anos e meio, e depois da ceia das bodas, e depois de tudo, aquela coisa toda e tal, milênio e tudo mais, no final de tudo, o julgamento do grande trono branco. Certo? Então é disso que estamos falando agora, lendo essas escrituras. E eu peguei as mesmas peças para agora fazer uma comparação de dois grupos de pessoas agora. Lá foram 2 grupos, agora estamos falando de 2 grupos outra vez, correto? Tenho que ir bem calmo assim, senão vou misturar tudo. Pois bem, porá as ovelhas à sua direita. Sempre o lado salvo é do lado direito. Mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Observe. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Porque eles não lembram quando fizeram isso. Ou eles não fizeram isso querendo alguma recompensa. Eles fizeram porque eles eram pessoas boas, faziam isso de uma forma espontânea. Era automático isto. Por isso ele se surpreende. Vê? Observe. Então eles dirão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: eu quero que vocês entendam agora isto aqui, que as palavras do rei está sendo dirigida para um grupo de justos, mas o rei está ali julgando, porque disso se trata o grande julgamento do trono branco. O rei estará dando então o seu julgamento, a sua sentença, a sua avaliação. O rei está dando o seu julgamento. Por isso que nós temos que ter paciência até mesmo em determinadas coisas que falamos. Porque qualquer coisa que nós falarmos e que aquilo não estiver 100% alinhado com aquilo que é correto, que é verdadeiro, lá na frente Deus nos corrige. Então temos que prestar bem atenção naquilo que estamos ouvindo. Observe, quando o rei se dirige a esse grupo eleito, ele estará julgando-os, dando a sua sentença a eles. E respondendo o rei lhes dirá, o rei está julgando, lembra-se disso agora? Amém. Julgando: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é o versículo 40, não é isso? A mim o fizestes. Então observe que aqui nós temos um grupo de bodes não salvos. Temos aqui um grupo de ovelhas justos, salvos. E isto é o grande julgamento do trono branco. E é dada a sentença para este primeiro grupo. E quando eles perguntaram: quando foi que fizemos estas coisas boas que te agradamos? O rei dirá: quando fizeste a um destes pequeninos. Então o rei não estará falando com este grupo, porque este grupo não são os pequeninos de Deus, estão perdidos. O rei está ali dando a sentença para um grupo que foi separado, que foi chamado de ovelha, injustos, mas dizendo que esses aqui foram bons com outro tipo de pessoas. Estão entendendo isso? Que ele chama de pequeninos. Isto não é a noiva. Este grupo de salvo aqui não é a noiva. Vê? Porque o rei estará julgando. E a noiva não passa pelo julgamento. Vocês sabem disso. Vamos continuar. O julgamento do rei para estes aqui é este: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, não é? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora, lembre-se do que pregamos sobre a luta entre o bem e o mal. Para esses são benditos, vinde bendito de meu Pai. Mas para estes é maldito. Estes fizeram o bem. Lutaram aonde? Do lado do bem. Estiveram aonde nesta batalha aqui na terra? Do lado do bem. E fizeram bem para quem? Para aqueles que são pequeninos de Jesus, que estavam em alguma outra área ali, observando. Mas esses aqui são chamados de maldito, porque durante o tempo desta grande luta, eles estavam do lado do mal. Estão entendendo? Amém. Veja que essa série se entrelaça. É uma continuidade de tudo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer,
tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, porque a oportunidade é igual, é idêntica para todos. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, eles chamam o rei de Senhor também. Os malditos também chamam ele de Senhor. Vê? Puxa, quando tem pessoas que chamam o cara lá de cima e tantas outras coisas, né? Imaginem que grupo está esse tipo de pessoas. Porque se os malditos chamam ele de Senhor, eu não sei onde fica esse outro grupo de pessoas aí que chega a chamar Deus de cara, e ele, ou seja o que for, uma forma bem pejorativa e todas essas coisas. Pois bem, e dirão, então, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Vê? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Entenda que se para este grupo salvo foi dito quando fizeste a um destes pequeninos, nós temos que pegar... Deixa-me ver aqui, eu tomo um gole. E vamos colocar aqui, isso aqui representando os pequeninos, não é? Para que vocês percebam que temos 3 grupos aqui. Para os salvos foi dito: quando fizeste a estes pequeninos, a mim o fizeste. E para os perdidos, malditos, foi dito: quando não fizeste a um destes pequeninos, então negastes a mim. E eu quero repreender os irmãos que estão nos ouvindo à distância. Se vocês realmente estão ouvindo o culto, estão ouvindo a transmissão, não aproveite esse espaço de tempo para teclar um com o outro. Não aproveite esse espaço de tempo para conversar de irmão para irmão, respondendo ao seja o que for. Então você não estará cultuando. Me desculpem, mas eu preciso trabalhar desse jeito, né? Porque somos humanos, sabemos disso, então seres humanos é dessa forma mesmo, não é? Então temos que estar sempre nos ajudando, e esta repreensão é para ajudar vocês, para que vocês prestem atenção no culto. Muito obrigado. Pois bem, observe agora: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos vocês não fizeram, o não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes aqui, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Vocês viram isso? Quem acompanhou, olhando as Escrituras, viu que estávamos lendo as Escrituras, correto? Agora, aqui isto é um fato, que temos 3 grupos aqui, e 2 deste grupo, antes estavam juntos, foi separado, diante do grande trono branco, para que fosse dado a sentença. Porque disso se trata o julgamento do trono branco. Mas tinha um grupo ali à parte, que toda a sentença dada estava sendo relacionada a eles. Vê? Uns por fazer e outros por não fazer. Mas tudo relacionado com este terceiro grupo aqui. Vamos ler mais uma escritura, porque eu acredito que neste culto introdutório sobre essas coisas, iremos ler apenas as escrituras. Porque tem muita coisa para observarmos em toda a Bíblia para que vocês entendam este quadro. Em São Mateus capítulo 16, São Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos ler isto aqui. São Mateus capítulo 16, versículo 24. Para os irmãos que são rápidos nas escrituras, depois nós vamos para Romanos 3. Mas primeiro Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, depois, seguindo-me, atrás de mim, renuncie-se a si mesmo. Do que isso se trata? De tudo aquilo que temos aprendido nas últimas séries de mensagens que temos pregado sobre o livro de Josué e tudo mais, o que é fazer morrer a si mesmo, o que é a renúncia, o que é deixar de lado seus próprios pensamentos, seu próprio desejo, seu próprio querer e optar por seguir a orientação divina, o querer de Deus, a vontade de Deus. Entendem? Amém. Pois bem, isto é, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Jesus está dizendo para mim que não é só ele que tem que carregar a cruz. Ele levou a cruz que nós não podíamos carregar.
Mas tem uma cruz que eu posso levar, tem uma cruz que você pode levar. E se você não quiser levar esta sua cruz, então você não está renunciando a si mesmo. Porque Ele, para nos resgatar de volta, nos comprar de volta, nos purificar com seu sangue, Ele teve que abraçar a cruz e renunciou à sua própria vontade. E disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então Jesus disse: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não vá seguir a Jesus sem uma cruz. Não siga Jesus sem uma cruz. Senão você não terá uma vida de sacrifício. Você não sacrificará nada. Vamos continuar. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas este é o caso. Não queremos perder esta vida. Queremos nos sair bem aqui. Queremos ser bem-sucedidos. Queremos ser reconhecidos. Queremos ser apresentável. Mas tudo em relação a esta vida. Então, em outras palavras, você ganha esta vida. No entanto, perde esta vida, porque ela vai ser jogada depois no lago de fogo. Mas quando você renuncia e toma a cruz e segue e vai até o final, não importa o preço que você tem que pagar aqui nesta terra, Jesus diz que você ganhou a vida. Você descobrirá no final que isto foi um período de tempo muito curto. Quantos anos? 10 anos de vida? 30? 50? 80 anos? Isto não é nada, gente, comparado à eternidade. Ou a eternidade para nós é um sonho, um conto de fada, e estamos nos enganando a nós mesmos. Não estamos aqui como Alice no País das Maravilhas. Não, senhores, a coisa é real. Não é um sonho. Vamos aqui. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Vê? Então aqui, outra vez, nesta escritura, está se falando outra vez sobre o julgamento. Agora eu disse que íamos para Romanos, não foi? Depois dessa escritura. Romanos capítulo 3, versículo 19. Veja como está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 19. Deixe-me ler rapidamente para ganharmos tempo. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por que nós temos que estar com a nossa boca fechada? E diz todo mundo. Porque nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque Jesus disse: pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. Então aqui nós temos outra vez, nessa escritura de Romanos, o mesmo quadro. Daqueles que serão condenados, porque são malditos, e daqueles que são salvos. Vê? Ou justos. Então é melhor não falarmos, é melhor não comentarmos, é melhor não expressarmos nossa ideia, é melhor não expressarmos nosso parecer, a menos que aquilo seja o assim diz o Senhor. A menos que aquilo seja a avaliação de Deus com respeito às coisas. Vê? Então temos que ter cuidado. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, aqui está. Eu quero agora parar esta parte aqui de Romanos e eu quero que vocês abram no último livro, em Apocalipse, nas últimas páginas, bem rápido, que é fácil de encontrar, não é? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Enquanto vocês procuram, deixe-me lhes dizer algo. No início falamos sobre os dois grupos de virgens. Irmão Brando diz que são limpas, puras e santificadas aqueles dois grupos. No entanto, um sobe no rapto, outro fica. Aqueles que sobem é a noiva. Os que ficam passam pela grande tribulação. Mas você sabe que eles não se perdem. Eles passam pelo período de tribulação, salvos já. Vê? Eles só não vão para o rapto. Isso significa que se diante do trono branco dois grupos de pessoas estão sendo apresentados e estão juntos, você vai encontrar agora que tanto perdidos
como salvos que enquanto estavam na terra estavam limpos, puros e santificados, mas não foram no rapto, e se apresentarão em um grupo só, e lá serão separados para receberem a sentença. Mas os que subiram no rapto é um grupo à parte. Isso está bem à parte. Entendam isso. Pois bem, então podemos ler agora Apocalipse. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Meus amigos, se a terra e o céu fogem da sua presença, onde estarão as pessoas? Como ficará você diante desse quadro? Como ficaremos diante desse ser extraordinário, que até a terra se esconde, foge de sua presença? O que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos. Não importa se você morreu, viu? Não pense, morreu, acabou, eu vou morrer mesmo e tal, daqui a pouco minha vida acaba, eu vou me matar logo. Não adianta, você vai se encontrar lá na frente do mesmo jeito. Não adianta. Não adianta cortar o pescoço, não adianta suicídio rápido, ou não adianta suicídio lento, matando-se aos poucos pelas drogas, ou seja, que coisa for, a doitice que for, não importa, vai ter que se levantar para prestar conta. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Quero ver a vida de quem fica escondido agora, né? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. São livros e livro, correto? Livro da vida e outros livros. E os mortos serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, quantos navios que não afundaram de lá para cá, quantas pessoas morreram afogadas, quantos foram comidos pelos tubarões e tudo, não importa. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Porque aqui está correspondendo também o Hades, ou a sepultura, ou profundezas, ou abismo, dependendo da tradução. Viu? E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que segunda? Porque já tinham morrido uma vez. E quando morreram uma vez? Quando morreram nesses corpos de pecado. Mas tiveram que ressuscitar para passar pelo julgamento. E nestes corpos, outra vez, serão lançados no lago de fogo. E ali serão exterminados. Não sabemos por quanto, bilhões, centenas de anos, centenas de bilhões de anos, arderão ali, mas serão exterminados ali. Observe bem isto, viu? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Compreenda você que os mortos todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E estes mesmos não tinham seus nomes no livro da vida. E estes que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, para morrer pela última vez. E acabou. Aqui diz, por todas essas leituras que temos feito, que tanto os justos quanto os injustos estarão neste grande julgamento. Justos e injustos. Mas o que eu quero vos chamar a atenção e o ponto principal do nosso estudo é para vos mostrar que esses justos que estavam junto com os bodes e que são separados e que serão dito: vinde bendito de meu Pai, o reino foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, e os maus foram para a condenação e os justos para a vida eterna. Esses justos não serão a noiva,
Porque a noiva, naquele momento do grande trono branco, está assentada com ele no trono. Esta é a diferença deste terceiro grupinho aqui, que é chamado os pequeninos. Pois bem, vamos ver isto que eu acabei de vos dizer nas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Está escrito assim: não sabeis vós, 6, versículo 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Observe, os santos hão de julgar o mundo. E claro, se tem o julgamento do grande trono branco, é ali o julgamento de todos, que até a terra vai ter que se recolher para dar conta de tudo ali. E aqui diz que os santos participam desse julgamento, estarão julgando também. Então, esse grupo está perdido. Mas esse aqui é um grupo salvo. Mas eles não são os justos que julgam, porque eles estão ali para serem julgados. Vê? Eu até gosto desse culto que não é filmado, que eu posso fazer careta à vontade. Né? Posso fazer careta à vontade aqui. Pois bem, observe isso. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vê? Se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Paulo me diz que se você tem essa capacidade de se assentar com o rei lá no trono, para também julgar até mesmo os anjos, então você tem que ter capacidade hoje de julgar as coisas mínimas desta vida. E se você não tiver um julgamento para dar, se você não tiver como julgar as coisas e saber o que é certo e o que é errado, para você, sua casa, sua família, esposa, marido, filho, trabalho, seja o que for. Se você não tem capacidade de julgar as coisas mínimas desta vida, como é que você vai estar sentado no trono para julgar todos os outros, julgar o mundo, julgar os anjos, julgar tudo? Né? Por que será que temos que aprender sobre essa avaliação do juiz supremo nestes últimos dias? Por que temos que aprender sobre a mente de Cristo que tem que vir a você agora? Por que temos que aprender sobre a renovação do nosso entendimento? Porque é aqui que você adquire essa capacidade de julgar. Pois bem, vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. E agora você vai entender que aqueles que têm capacidade de julgar as coisas mínimas aqui nesta vida, porque tudo aqui é mínimo, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusório, e aqueles que recebem esta capacidade de fazer esse julgamento aqui, desse lado, mostra que quando eles fazem esse julgamento, eles vencem. Porque você olha e diz, não, isso aqui é errado. Eu tenho, a mente de Deus diz para mim, a palavra de Deus diz para mim que isso aqui é errado. Vê? Então você julga aquilo. E você vence aquilo por causa do julgamento correto que você tem. Então você vence essas coisas. E se você não vencer hoje, você vencerá amanhã. E você vai lutando contra isso. Então você aprende esta capacidade. E o resultado, você se torna um vencedor. E o William Branham diz que como é que você pode vencer? Primeiro você aprende a vencer a si mesmo. Vê? Então vamos ver em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Você pode ver, a noiva está com ele no trono. E observe minha expressão. Se fosse o irmão Branham dizendo essa expressão, então alguns pregadores sairiam dizendo, opa, então a noiva já está sentada no trono lá. Então isso aqui já é o céu, é assim que eles são. Vê? Eu vos estou levando em pensamento, em imaginação, para o grande acontecimento do dia do julgamento do trono branco. Dizendo para vocês que quando isso se desenrolar ali, quando este quadro se desenvolver ali, a noiva estará ali sentada com ele no trono, correto? Então veja você. A noiva está com ele no trono quando isso sucede. Sendo que ela tem de julgar o mundo, como aprendemos pelas palavras de Paulo,
Se ela tem de julgar o mundo, então ela tem que estar sentada com ele no julgamento. Vê? Isto é exatamente o que desde o Antigo Testamento ficou estabelecido. Este grupo aqui, perdido. Este grupo aqui, salvos. Recebe então a sua recompensa, como justos que o reino foi preparado desde antes da fundação do mundo. Mas o terceiro grupo, eles não estarão ali como para receberem alguma coisa ou perderem. Aqui tem um grupo que recebe, tem um grupo que é negado tudo. Mas este grupo ali, tudo recebeu enquanto estava deste lado aqui. O que você tiver de receber de Deus não é lá. O que você tem como noiva de receber de Deus é aqui, deste lado. E eu vou vos mostrar isso na Escritura. Se não hoje, mas em outro culto seguinte, se Deus nos der esta oportunidade. Este grupo aqui já se assenta com ele no trono como vencedor, para também julgar ambos os grupos aqui. Vê? Observe o que Daniel viu. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10 do livro de Daniel. O livro de Daniel está no Antigo Testamento, depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Não é? Já indo ali para os profetas menores, antes de Oséias, se não me falha a memória. E está escrito assim em Daniel, capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando. Veja que João diz a mesma coisa em Apocalipse. Olhei e vi um grande trono branco. Vê? Você tem que ver, você tem que olhar. Os profetas tiveram que ter visão para ver isto. E Daniel estava mostrando para nós uma coisa que acontecerá não sei quanto tempo ainda na frente. Para os nossos dias, imagine para os dias dele. Eu continuei olhando. Porque tem pessoas que olham e tiram a sua vista. Tem pessoas que olham e daqui a pouco olham de lado e perde tudo, tira toda a atenção. Eu fico incrível quando estou assistindo algo com alguém e está ali passando a cena e a pessoa está aqui cutucando uma coisa e aproveita ali para tirar um negócio do lugar e perde tudo. E eu, olha lá, olha ali, senão você perde tudo. É assim. É a mesma coisa quando se trata das coisas de Deus. Não deixe que sua atenção se mova para outra coisa de forma nenhuma. Você tem que continuar. Viu? Está vendo? Continue olhando, porque a cena muda a todo instante. Vê? O aprendizado muda a todo instante. Deus vai acrescentando a cada dia, pensamento a pensamento, palavra a palavra, revelação a revelação. Vê? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Então, meus amigos, na escritura que você viu em Mateus, na escritura que você viu em Apocalipse, mostra um trono, não é isso? Mas Daniel, ele mostrou um quadro mais abrangente. Ele viu tronos, no plural, vários tronos. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. Bem, o ancião de dia ocupa um trono. Os outros tronos seriam ocupados por pessoas. Correto? Bem, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. E os outros tronos, onde está? Ele continua: milhares de milhares o serviam. Então é muitos tronos, não é? É muitos tronos. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vê que cena? Então, veja isto. É a mesma cena que você leu nas outras escrituras. Por quê? Os milhares de milhares que estão servindo, essa é a noiva. Essa é a noiva. Porque quem assiste ao esposo não é a esposa. Vê? E ele está ali não como ele está ali diz o ancião de dias, mas na outra escritura o chamou de rei. Então a rainha tem que estar também com ele. Tem que estar ao seu lado. E aqui diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. Esta é a noiva, que nas outras escrituras foi chamada de o grupo os pequeninos, que estes serão recompensados porque fizeram alguma coisa para estes pequeninos. Vê? E como estes receberam,
eles podem dar o julgamento. Como foi negado, eles podem dar o julgamento. Vê? Se as pessoas que estão distantes pudessem ver esta simples cena que estamos desenvolvendo aqui, né, poderiam entender mais fácil, como vocês eu acho que estão entendendo. Vê? Então, o que acontece aqui, meu amigo? O que acontece? Esses milhares de milhares que se assentam com ele nesses outros tronos que são colocados, quando o ancião de dia se assenta em um trono, esses são a noiva, a esposa. E aí nos vem uma pergunta agora. Nos vem assim uma interrogação. Por que então? Por que será? Por que o juízo, esses que passam pelo juízo, esse grupo aqui, por que eles são chamados de justos? Por que eles são chamados de justos? E se eles são chamados de justos, por que estão no julgamento? Eu, voltando à minha mente há tempos atrás, eu acredito, eu teria que ouvir as gravações. Eu acho que eu já cheguei a falar, inclusive para vocês, que quando chegar o momento do julgamento, todos que receberam o julgamento é para condenação. Eu não sei se foi isso que eu falei, ou se foi o seguinte: todos que estiverem no inferno, que vão para aquele lugar que é chamado uma prisão espiritual, ou quinta dimensão, ou seja, como você queira chamar, todos aqueles que estão presos no inferno, como em um pesadelo, esses vão para o julgamento para serem condenados. Vê? Porque na realidade, e isto é correto, mas na realidade, este grupo de salvos, mas que não subiram no rapto, esses não podem ir para o inferno. Eles ficam esperando em outro lugar. Eles só não se ressuscitam para o rapto. Vê? Mas haverá a segunda ressurreição para tantos os perdidos como os salvos se apresentarem como um grupo só. E ali são separados para receber a sentença um do lado ou do outro. É assim. Então vamos estabelecendo as coisas da melhor forma possível para ajudar no nosso aprendizado. Por que será que este grupo aqui são chamados de justos, sendo que eles não fazem parte da primeira ressurreição, nem estão juntos da noiva? Bem, a resposta que temos para isso é porque não tem outro lugar para eles. Não tem outro lugar para onde eles irem. Porque somente tem duas ressurreições. Duas ressurreições. A primeira, os raptados serão arrebatados. A segunda, geral. Justos e injustos. Então, esses aqui que são chamados de justos, não ressuscitaram na primeira ressurreição, eles terão que ficar esperando quando todos os outros também se apresentarem. Vê? Eles ficarão para trás. Por isso é dito, bem-aventurados que fazem parte de quê? Da primeira ressurreição. Estes são a noiva. Vê? Estes são a noiva. Mas haverá um grupo salvo que vão só na segunda ressurreição, quer dizer, a segunda leva, não é? Vamos dizer assim. Mas esses vão passar pelo julgamento, vão ser avaliados lá, vai dar avaliação, vai se dar avaliação para eles. Então, tem duas ressurreições. E este grupo aqui, eles não estavam qualificados para a primeira ressurreição. E o porquê não estavam qualificados? Porque eles não tinham azeite em suas lamparinas. Então eles terão que sair na segunda ressurreição, a qual é uma ressurreição para julgamento. Vê? Aqueles que se qualificaram para a primeira ressurreição, a noiva, eles não serão julgados. Vamos ver isso nas Escrituras? São João capítulo 5, versículo 24. São João capítulo 5, versículo 24. Meu tempo já está fechando. E nós vamos encerrar já, aqui. João, capítulo 5, versículo 24. Está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. É assim que você leu? Amém. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto, meus irmãos, significa que o verdadeiro crente já é um que tem a vida eterna. Aqui. É o que eu disse para vocês há pouco instante.
que a noiva não estará esperando nada para receber lá. Ela recebe aqui. Por isso não é julgada. Ela recebe o seu julgamento aqui pela palavra. E ela recebe em si a capacidade de julgar as coisas mínimas desta vida, a tal ponto que ela julga a si mesma. Vê? Ela julga a si mesma. Quando ela julga a si mesma? Aquilo que Paulo disse. Quando lemos na ceia, está lá embaixo? Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. E quando é isso? É quando nós nos avaliamos pela palavra. E você vê que a palavra te corrige e você aceita a correção. Amém? Você aceita a correção. Então veja, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Eu estou vos dizendo com isto que o crente recebe a vida eterna aqui. Aqui ele já tem isto como uma possessão, agora mesmo, nesse tempo presente. E Jesus disse que esses que estão nesta condição, a Bíblia continua, e não entrará em condenação. O que é isto? Não entrará para o julgamento. Não irá para o julgamento. Este é o significado verdadeiro disto aqui. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, Jesus, ele nos explicou isto, nos coloca em nossa mente, aqui que há um outro grupo. Aqui tem um que se perde, que é os bodes. Aqui tem um que é salvo, porque são justos. E este se perdeu porque não fez nada por este, não trabalhou pela causa, não amou o que este grupo aqui amou, que é chamado os pequeninos. Tudo que os pequeninos defendeu, este grupo aqui foi contra. Tudo que esse pequeno grupinho aqui, que é os pequeninos, disseram, essa é a verdade, eles disseram, não tem importância, isso é bobagem de vocês. Tudo que você disse, isto é viver uma vida santa, esses infelizes aqui disseram que nada, isso é caretice, vocês são careta, vocês são passados de moda. Vê? Então, estes receberão esta sentença que você já sabe. Mas este grupo aqui, os justos, não foram no rapto, eles passaram pela tribulação, eles sofreram, eles morreram, não ressuscitaram, não participaram do milênio, mas ressuscitam para receber a sentença. E a sentença é que eles serão bem-aventurados, entrarão para a vida eterna, porque o que os pequeninos, a noiva, dizia, isto é bom, eles diziam, realmente é bom. Está lutando pela verdade, eles também apoiaram a causa pela verdade. Eles só não obtiveram o suficiente do Espírito para ir no rapto. Estão entendendo? Então Jesus nos mostra aqui que há um grupo que recebe a vida eterna em uma determinada ressurreição. E outro receberá a vida eterna aqui mesmo, antes de ressuscitar. Vê? Antes de ressuscitar da primeira ressurreição. E estes são cada um daqueles que são membros da noiva. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé e encerrarmos, porque acabou o meu tempo. Eu já comecei um pouco atrasado. E nós continuaremos, se o Senhor permitir, no próximo culto, se tivermos chance e oportunidade para isso. E eu quero terminar com as palavras de Jesus, no versículo 28 de João capítulo 5. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora, quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Ressuscitam para ser condenados e para o lago de fogo. Esses ressuscitam para receberem a bem-aventurança e entrar na vida eterna. Mas lembre-se que a noiva, por ela ter levado sua cruz, por ela ter rendido-se a si mesma, à vontade dele, ela recebe a vida eterna agora, porque ela dá ouvido à palavra. E o que é a palavra? É a vida de Deus. É o próprio Deus. Minhas palavras são espírito e vida. Então o espírito na palavra em você vivifica a palavra da hora. Você a compreende, você a entende, você a vive. E isto em movimento mostra o fogo que há nisto. Você arde na presença de Deus. Amém? Mas Vicente, faça esta oração final. E assim estaremos encerrando por hoje. Agradeço a cada um de vocês que vieram nesse culto de quarta-feira. Agradeço a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo pela internet. Deus abençoe a cada um de vocês. E até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Continue orando por nós. Deus abençoe. Feche seus olhos. Senhor,
Só mesmo a Ti, Pai. Amém, Jesus. Oxalá se todos pudessem ouvir, captar, compreender, acatar essas pequenas fagulhas, ó Pai, que preenche o vazio da alma de um eleito. Amém. Por isso nós te damos graças a Ti, porque não somos pessoas merecedores. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos predestinado, nos elegido, desde antes da fundação do mundo, para ouvir essas palavras, não só ouvir, mas possamos colocar em prática em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos pelo privilégio que temos. Esses irmãos aqui assentados que ouviram estas palavras e também os de longe, ó Pai. Senhor, que a bênção possa alcançar cada filho do Senhor, cada eleito da noiva predestinada. Por isso nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. E não há ninguém melhor para cuidar de nós do que o Senhor. E o profeta diz que cuidar de eleito é coisa do Senhor. Amém. Por isso nós somos eleitos também em Tuas mãos. Nos ajuda, ó Pai, nossa caminhada, nesta vida espiritual, nesse deserto de aprendizado. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos agora. Abençoa esse ministro e esse ministério. Toma em Tuas mãos a cada dia, Pai. Que assim nós possamos ser abençoados através da pregação de Tua palavra. E o Senhor sempre tem homem para falar a verdade. E aqui estamos diante da palavra falada nesta hora. No nome de Jesus Cristo. A viagem de cada ministro, ó Pai. O irmão Braia, o Fossoreg, o pastor lá do Marionina. Senhor, ajude em suas viagens para estar aqui conosco. Nós colocamos as reuniões futuras em Tuas mãos e cremos, ó Pai, que todo o Teu corpo na face da terra serão beneficiados através de Tua palavra. Leva-nos de volta aos nossos lares, protegido e guardado debaixo das Tuas potentes mãos de misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão Vicente. Deus abençoe a cada um de vocês e estejam atentos aos acontecimentos e que possamos enxergar o dia e a hora que nós estamos vivendo. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Vi toda sorte de pecados e torpendas perante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, afeminados, assassinos, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida, no lago de fogo eu vi lançado. E as almas que desciam ao inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono e a surpresa aconteceu. Eram crentes de vestes brancas, mas todas manchadas, que levantavam a sua mão e afirmavam ser povo de Deus. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, malpagadores, uma infinidade, estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos, que arrastavam multidão, mas só diziam: só vou na sua igreja se tal fortuna me pagar. 1 ano, 1000 anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono
ninguém saiu vencedor. E a igreja noiva do Cordeiro para a Nova Jerusalém de Deus voou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei, Senhor, em seu nome profetizei, preguei, estremeci templo, enriqueci, não lembras de mim? Argandou e andas na Gachai, eu não os conheço.